De volta na sua Rural de Natal FM, a rádio da família, e hoje com um assunto de extrema importância. Eu quero mais uma vez convidar você que está curtindo a nossa programação para prestar atenção, tá, gente? Porque hoje nós vamos falar sobre a proibição do celular nas escolas e, claro, os desafios que precisam ser enfrentados. Para falar conosco a respeito desse assunto, já estou aqui com Cláudia Santa Rosa, que é especialista em educação. Cláudia, seja muito bem-vinda à nossa programação, à Conexão Total. Muito obrigada, Sandra, pelo convite, não é? É um privilégio a gente poder tomar parte de um programa tão especial numa rádio que tem todo esse cuidado, não é, de falar para a família e sobre um tema que é muito caro para todos nós, afinal de contas, trata da educação, né? E a educação é um bem, assim, imensurável o valor e a importância. Verdade. Cláudia, quais são os principais argumentos, né, a favor da proibição do celular nas escolas? Então, nós já estamos aí vivenciando um tempo, não é, da chegada do celular, da popularização até do smartphone, não é, do acesso à internet, a essas novas tecnologias da informação e da comunicação cada vez mais próximas da população. Nós somos um país que temos aí um número de celular bastante significativo que denota que realmente, assim, todo brasileiro praticamente tem um aparelho celular, quando não tem mais de um. Então, cada vez mais essa tecnologia, ela está presente desde o momento que a criança nasce, né? Então, a criança cada vez mais tem se formado, tem se desenvolvido num ambiente em volta essas novas tecnologias, o celular, o tablet e o computador, que exerce um encantamento fora do normal em todos. Então, essa criança, ela está inserida num meio social que dá um valor e uma importância muito grande ao aparelho celular, ao smartphone, e isso foi respingar lá na escola, né, na formação acadêmica, e as dificuldades enfrentadas, já vem aí há um tempo, pelos professores, não é, de conviverem com essa, até uma espécie, eu costumo dizer, de disputa de quem é mais importante. Se é o professor com o que ele tem para transmitir, repassar e agregar a formação das crianças e dos jovens, ou se é o celular com o seu fascínio, o seu encantamento, especialmente as redes sociais, não é? E tudo que vem junto, e nada disso é por acaso, Sandra. Essa criança, ela convive num meio social que valoriza esse aparelho, como eu falei antes, né? Ele vê os pais, ele vê a família, altamente, em muitos casos, indisciplinada, não é? Porque senta à mesa e leva o celular junto, às vezes não tem como dar atenção aos filhos ou aos entes que estão ali naquela família, integram aquela família, porque está sempre ligado no celular. A criança cresce vendo isso, ela se desenvolve nesse ambiente. Ela chega à escola, ela também encontra muitas vezes os adultos fascinados pelo celular. Eu sou professora, eu trabalho em educação, mas eu gosto sempre de colocar o dedo na ferida, como se diz. E isso também é comum os jovens, as crianças verem os seus professores, não é? Os seus coordenadores, os profissionais que atuam nas escolas, com o uso até excessivo desse aparelho, e às vezes até na sala de aula. Então ele acaba reproduzindo, e essa formação, esse desenvolvimento sendo forjado
nesse meio que valoriza tanto. Aí vai para a igreja, é muito comum a gente ver durante a celebração pessoas manuseando, usando, não é, ali, até conversando, dialogando com outras por meio Sim. do celular. A criança vê isso, o jovem vê isso. E vai para as outras instituições, né, que essa criança, esse jovem toma parte. Sim. E que é frequente. Então, por que não para ele? Por que não na escola? Por que não na sala de aula? Eu tenho dito em várias oportunidades que me dão para falar sobre esse tema, especialmente nos últimos tempos com as leis, não é, que Sim. foram editadas, tanto localmente quanto também em âmbito nacional e em outros estados, proibindo o uso do celular. Eu já tive a oportunidade de conceder algumas entrevistas. Foram baseadas em pesquisas? Entrevistas baseadas na provocação dessas Sim. leis, as dificuldades todas de enfrentamento Sim. dessa questão e até da aplicabilidade das leis. E eu costumo dizer sempre, quando não se consegue educar, proíbe-se. Né? A nossa dificuldade para educar, no que diz respeito ao uso do celular de forma sensata, tem feito com que surjam as leis para proibir. E assim aconteceu com uma porção de coisas que a gente foi vendo ao longo do tempo. O uso do cinto de segurança, né? A dificuldade de O brasileiro tem essa dificuldade, né? É um povo muito bom, mas um povo muito indisciplinado, né? O brasileiro. Então, se conseguiu o uso do cinto de segurança, por exemplo, não por meio da educação, mas da proibição e da punição com multas, não é? Com mesmo as mostrando, consequências, né? Todas. Se você não usar o cinto, você corre risco. Então, eu lamento essa questão do uso do celular e das necessidades de leis, porque para mim é uma falência das instituições que precisariam educar. Primeiro a família, depois a escola e as outras todas, não é? Acho que o momento é um momento de reflexão sobre essa crise de valores que a gente vive. E como é que a presença do celular, ele traz esse impacto ao desempenho acadêmico do aluno? A senhora já prestou atenção já em sala de aula, vendo que se realmente usa o celular, as notas elas caem, o comportamento muda desses alunos? Olha, eu observo o seguinte, que tudo é aquela coisa que a gente até um jargão popular, né? Tudo que é demais atrapalha. Então, o que é negativo? O uso excessivo do celular. Porque se na escola, a escola consegue fazer uso do celular ou de outros suportes tecnológicos, não é, com acesso à internet, de forma pedagogicamente positiva, a gente tem retornos muito interessantes em termos de aprendizagens, porque, afinal de contas, ali se tem uma biblioteca 24 horas à disposição de todos nós, por meio de um celular conectado à internet, né? Cada vez mais surge uma dúvida, você recorre ao Google, você faz uma pesquisa. Agora IA também, né? Agora a inteligência artificial está aí, você rapidamente... Eu achei muito interessante por esses dias, Sandra, a semana passada, uma ex-aluna da escola, que eu sou vinculada, né? Estou agora gozando uma licença-prêmio depois de 35 anos servindo à educação. E essa garota, ela deixou a escola agora no final de 2024, que concluiu o ensino fundamental. E foi muito interessante porque ela me mandou lá no Instagram
né, no direct do Instagram, professora, veja o que eu encontrei sobre a senhora. Foi? Aí me enviou um print Sim. da tela, que ela colocou lá no Google, né? Quem é Cláudia Santa Rosa? E aí a inteligência artificial deu para ela uma descrição, o que suscita também a responsabilidade que nós todos temos, né? Do que a gente do que a gente passa, porque uma criança ainda é uma criança de 11, 12 anos, entrando agora na adolescência, ela teve essa curiosidade e pôs lá e me enviou o print com um monte de coisa. E eu mesma me surpreendi, porque eu nunca tinha colocado meu nome assim nessa busca, agora com esse advento da inteligência artificial. Né? Mas voltando um pouco, isso mostra a dificuldade que nós temos de fazer esse uso de forma sensata, pedagogicamente, de forma adequada, para que as crianças, os jovens, pesquisem, usem para enriquecer as aulas, porque o fato é que também a escola ela continua presa ao modelo do século XIX. Para essa criança, esse jovem que está vivendo este século. Então, o modelo da escola é um modelo muito ultrapassado. A gente continua desejando prender a atenção de crianças e jovens lá na frente, falando, transmitindo lições, e isso não é mais suficiente. E como é que a escola ela pode fazer isso, então, assim? Preparar esse aluno para esse mundo digital, sem que isso prejudique o aprendizado dela? Aí isso envolve projeto de escola, projeto pedagógico, qual é a proposta desta escola, a clareza pelas crianças e pelas famílias do projeto daquela escola, o diálogo com as famílias e a adesão das famílias a esse projeto de escola, para que, inclusive, essa família ela faça ecos do que é a linha de trabalho da escola. Se a escola utiliza o aparelho celular, os suportes tecnológicos, em alguns momentos, durante algumas horas, isso precisa ficar claro para todos. E se a escola não adota, não quer, não aceita, isso também precisa ficar claro para todos e fazer parte do regramento da instituição. Por quê? A necessidade da lei, ela veio da falta de regramento das escolas. Né? Toda escola deve ter o seu regimento escolar. Mas, infelizmente, em muitas vezes, esse regimento, ele é só uma coisa, um documento pro forma. Ele não tem vida no cotidiano escolar. Então, as regras frágeis, a dificuldade de estabelecer regras e dessas regras serem acatadas, serem respeitadas, deu origem à necessidade das leis, né? Que estão aí, o Rio Grande do Norte, antes da legislação nacional, teve uma legislação estadual, e o desafio nesse momento, Sandra, é conseguir a aplicabilidade, não é, dessa lei, porque se é fato que é prejudicial, que os professores relatam que não conseguem que os estudantes se desliguem dos aparelhos celulares e ficam ali nessa disputa e nessa tensão e, consequentemente, ocorrendo quedas de aprendizagem, de compreensão até do que está sendo trabalhado, veio a necessidade da proibição. E aí agora como vamos conseguir a aplicabilidade dessa lei de forma tranquila, porque eu não estou vendo nenhuma campanha educativa de massa para que os professores, os estudantes e as famílias
compreendam esse novo momento de não liberação do uso do celular. O que está posto é que as escolas que necessitam desse uso do celular, porque os seus projetos pedagógicos contemplam atividades, sim, vivências, né? Tempos pedagógicos que o uso do celular é importante, essas seguem utilizando, mas aquelas que não há espaço para o celular ou qualquer outro suporte pedagógico que tenha acesso à internet, porque o grande vilão da história é esse acesso à internet e especialmente às redes sociais, né? E softwares, portais, enfim, que não são muito, vamos dizer, educativos e agregadores, sim, para o que é tratado numa sala de aula. Então, qual é o desafio? A aplicabilidade. Crianças, jovens, suas famílias compreenderem isso, as famílias também educarem mais, porque as crianças e os jovens, eles não nascem pronto. Eles são educados, eles se formam no meio social que eles tomam parte. Nada melhor que o exemplo, né? A família, a escola, a igreja, os clubes, a rua, a TV, tudo educa e deseduca, né? Então, essa linguagem, ela precisa começar a ser mais uniforme, porque, como você colocou, o exemplo educa e deseduca. Interessante falar sobre isso, porque a gente não pode deixar de falar, na verdade, sobre o caso da diretora Maria dos Prazeres Pereira, né, que foi ameaçada, e eu até estava conversando com a doutora, não apenas por alunos, mas pelos pais, a questão da educação que ela estava falando aqui, a Cláudia. Após proibir o uso de celulares na Escola Estadual Professor Francisco Barbosa, em São José de Mipibu, aqui no Rio Grande do Norte, ela pediu afastamento. Isso é vergonhoso, né? É o que eu falei lá no começo. Ou antes da gente entrar no ar com você, a falência das instituições brasileiras, né? Uma diretora de escola chegar a esse estágio de pedir exoneração, de deixar o cargo, porque foi ameaçada por estudantes e por pais. Eu fiquei assim, em choque pela questão dos pais, confesso. Eu esperava até pelos alunos, né? Sim. Mas pelos pais, eu acho que talvez eu esteja vivendo uma realidade não porque, lógica, né? Sandra, a indisciplina das crianças e dos jovens é proporcional à indisciplina dos adultos, né? Se eles estão dessa forma, e não é só em São José de Mipibu, lá é que veio a público, tornou-se uma história conhecida, mas as tensões nesse momento, né, elas acontecem em outras escolas também, se não tão graves assim, mas é um momento tenso, porque é como se fosse algo viciante que você chega e diz, a partir de agora não pode mais, né? E acontece o quê? Um desequilíbrio. Os estudantes que não conseguem, nesse momento, conviver com essa regra, eles estão desestabilizados. Né? Um diretor de escola me indagou. Professora, a gente combinou, como é uma escola de tempo integral, que eles usem um pouco na hora do intervalo do almoço, e eles construíram umas regras de, em alguns momentos, por um tempo, eles utilizarem. O que é que a senhora acha? Eu disse, eu acho que é papel da escola educar, é papel da família educar. A escola educar e instruir. Sim. Né? Com um currículo reconhecido oficialmente e nacionalmente. E é papel da família educar, prover, dar as condições para as suas crianças e seus jovens se tornarem cidadãos plenos e crescerem, se desenvolverem e serem felizes na vida. Então, se a escola encontra um caminho para
conviver com essa realidade, Um equilíbrio. Sim. Ela está educando. São etapas. Então, eu considero favorável, concordo, entendo que a escola tem esse papel e, junto com a família, educar e negociar, argumentar, né? Então, quando a gente consegue educar, não precisa proibir. Essa é a questão. Agora, a questão é como é que a gente vai educar esses pais, né? Eu digo isso porque eu fui para uma reunião, a minha filha estuda hoje numa escola estadual. E a gente vê poucos pais de alunos, tá, gente? A gente não vê uma grande maioria. E são passadas ali, justamente o que a senhora falou sobre a questão do regimento da escola, né? E eles começam ali no início do ano, eles falam, olha, tem que entrar de farda, não pode ir celular. E eles começam a falar. E cadê a maioria desses pais? Eles não estão. Eu sei que muitos trabalham, né? Mas até para que haja uma cobrança dos filhos, precisa ser passado para os pais, que são os pais que são os responsáveis. E muitas vezes eu vejo, assim, a diretora sempre com dor de cabeça, colocando, né, no grupo, que hoje também tem uns grupos, a tecnologia também ajudando, né? E eu sempre vejo ela fazendo aquelas reclamações que são necessárias. Eu digo, meu Deus, onde é que está esse povo? Onde é que estão esses pais que não conversam com seus filhos, porque o uso do celular, eles não apenas agora, era até antes da lei, ser vigorada aqui no estado, eles já adotavam, e eles permitiam, com o combinado, o uso do celular quando algum professor precisava de fazer alguma pesquisa, a gente liberava o celular. Então, realmente, essa questão dos pais precisa ser trabalhada, da questão da consciência de que, gente, se existe uma proibição, é porque existe algo que está errado aí, né? Isso, é que os pais, eles estão sem limites também, né? E esses pais, eu diria até que a lei deveria ser mais até voltada para os pais, para os adultos, não necessariamente os pais, mas os adultos. Porque quando nós temos um ambiente que é necessário para determinadas questões se ter uma lei, é preciso regulamentação dessa lei e as punições, os efeitos quando não se cumpre. Né? Então, autorizar uma criança e um jovem menor de 18 anos ir para a escola portando um celular, isso é responsabilidade dos pais. É verdade. Então, a criança e o adolescente, ele está em fase de ser educado. Daí porque existe a lei, a nossa lei, ela diz que só pode ser punido diante de um crime, por exemplo, a pessoa acima de 18 anos. Né? Essa é uma outra questão polêmica que nós temos no Brasil. A história da maioridade, da menoridade, a partir de quantos anos. O fato é que a criança e o adolescente têm pessoas responsáveis por eles. E essa responsabilidade, a gente não pode perder de vista que ela é dos tutores dessas crianças e desses adolescentes. Que em relação a uma questão dessa, estão tendo dificuldades de educar, de dizer pode, não pode, leva, não leva para a escola. Tem horário, né, para isso? Tem horário, é somente nesse horário. Quem não consegue, aí a lei vai dizer o que vai ser feito, porque não é para ser contra a criança e o adolescente. Uma punição contra a criança, contra o adolescente. É contra os responsáveis por ela. Então, o que é que eu vejo nessa questão? E o caso lá em São José de Mipibu revelou para a gente. Não está claro para a população. Isso. A lei, as sanções, as punições, quem vai receber a sanção, e que não é uma questão de uma diretora de escola ou de um professor, de uma professora. É uma legislação
nacional. Então, é preciso também, diante disso, que a gente mexe aí quase que com um vício, Sim. deixar uma diretora de escola sozinha É. e professores sozinhos. Isso. Qual é o papel do Estado, eu falo do Estado brasileiro, através os seus entes, no caso de escolas municipais, a prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, no caso do Estado, o governo do Estado, a Secretaria Estadual de Educação. Sim. Qual é o papel no esclarecimento da população, em deixar claro qual é a regra e o que vai acontecer quando não for cumprida essa regra, Sim. né? E que não é uma questão só de uma escola, de um diretor de escola ou de uma professora. Até para fazer as denúncias dos professores e dos diretores, acho que é até complicado, porque já que estão sendo ameaçados, ela foi muito ousada. Né? Exatamente. Graças a Deus por isso, porque ela foi lá, enfrentou, falou, gravou vídeo, né? Exatamente. Se expôs, mas se afastou, teve que se afastar, né? Infelizmente. Ela viu que estava sozinha, praticamente nessa, né? Porque fica aquela história, às vezes. Bom, a diretora dessa escola não aceita, mas tem outra ali que permite. Isso. Nós sabemos que a lei está em vigor, mas nós não podemos dizer que hoje nenhuma escola permite que o celular esteja os estudantes em posse. A gente não pode dizer isso. E não podemos por quê? Porque é difícil, é desafiador. Até para fiscalizar é complicado também, né? Exatamente. E até onde se sabe, por enquanto, as escolas estão sozinhas na aplicação dessa lei. Eu não vi ainda nenhuma campanha educativa de massa, que eu sou uma defensora, se faz tanta publicidade nos veículos de comunicação e muito pouca publicidade educativa. Sim. Acho que a publicidade educativa ela era extremamente necessária. Publicidade educativa das cotas aí dos governos, né, para a comunicação, para falar com a população e educar de modo geral. A igreja, por exemplo, tem um papel importante. O que vocês estão fazendo hoje aqui, né, tratando desse tema num programa tão especial, uma rádio que fala com as famílias, estão educando, ajudando a educar a população, as famílias a pensarem sobre essa questão, sobre o papel de cada um, né, nesse processo e entender que não é a nossa dificuldade de dizer não para as crianças e os jovens que educa. É complexo, né? É um assunto bem complexo. Bem complexo. E a gente precisa realmente, como pai, como mãe, se autoanalisar também. O pai e a mãe em várias questões hoje, não é só em relação ao celular. Tem dificuldade de dizer não. E para educar, é preciso, às vezes, dizer sim e às vezes dizer não. É verdade. Né? E essa dificuldade de dizer não, com receio de não ser aceito, do filho perder o amor, essa dificuldade tem sido extremamente preocupante. Sandra, eu vejo dessa forma. Olha, o assunto realmente é muito interessante, é uma pauta extremamente relevante, mas eu queria que a senhora deixasse aqui o seu número de contato, as suas redes sociais, para quem quiser saber um pouco mais a respeito desse assunto. É possível? Sim, eu estou à disposição no @Cláudia
STA Rosa, que é a abreviatura de Santa. Pode repetir, por favor? Se colocar Cláudia Santa Rosa, vai me encontrar. Ou @Cláudia STA Rosa. Eu estou lá no Instagram, é a rede social que eu mais utilizo ultimamente, e estou sempre lá conversando com quem me manda mensagens. Às vezes, quando tem muitas, eu demoro um pouquinho, mas não deixo de responder. Tá certo. Muito obrigada. A gente conversou com Cláudia Santa Rosa, especialista em educação. Gente, eu quero mais uma vez agradecer, porque eu sei que a sua agenda também é bem corrida, para estar aqui é um desafio também, inclusive, mas muito obrigada. Mas quando eu recebi o convite, eu nem pensei 2 vezes, porque isso é educar. E quando a gente tem isso como missão, né, de vida, é meu ofício, eu, assim, sempre dou um jeito e procuro estar junto daqueles que querem educar, que querem informar, que querem esclarecer. E eu agradeço o convite e deixo o desafio para todos que estejam na audiência pensarem sobre esse tema e refletirem sobre a nossa dificuldade, não é, de nos disciplinarmos para sermos exemplos para as crianças e os jovens. Verdade. Muito obrigada. Obrigada a você. Lembrando que a partir de agora, tá, gente? Já está liberado aqui no nosso canal no YouTube Rural de Natal FM a nossa entrevista. Então não deixe de conferir e também compartilhar. E manda para pais e responsáveis, porque realmente a gente precisa ter consciência de muita coisa ainda, tá? Eu volto já já. Rural de Natal.